exaltamos o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Às vezes a gente quer coisas, faz parte deste mundo também. Quero isso, poxa vida, gostaria tanto de ter aquilo. Gostaria de poder ir para tal lugar. Tudo isso faz parte deste mundo. Faz parte. Nós estamos aqui. A gente não pode viver em função dessas coisas que a gente quer. Querer não é pecado. Não há nenhum impedimento para a gente querer, desejar. O que a gente não pode é viver em função disso. Viver em função disso é ser obstinado. É dirigir todas as nossas forças, é canalizar tudo para ter aquilo. Isso é obstinação, é isso que o Senhor não quer que a gente perca o nosso tempo fazendo. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia. Te agradecemos pela noite que tivemos. Te agradecemos por este dia que o Senhor coloca à nossa disposição. Que usemos este dia segundo, conforme a tua vontade. Graças te damos pelo café da manhã, pela noite de sono e pelo dia que o Senhor coloca nas nossas vidas. Fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, glorificando e adorando o Senhor no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, hoje nós vamos falar. Ontem a gente, era pretensão falar de alguns eventos na vida de Jesus, mas a gente começou a falar de outras coisas, né? Mas hoje nós vamos falar deste assunto, sim. Jesus, enquanto viveu aqui na terra como homem, 100% homem, 100% Deus. Né? Quando você estiver lendo a Bíblia, o que você precisa ter na sua mente é que, às vezes, quem fala é Jesus, homem. E às vezes quem fala é o próprio Deus. Nós precisamos saber diferenciar isso. Isso é importantíssimo para um bom entendimento da palavra. Por exemplo, é só exemplo do que eu acabei de falar. Jesus chorou. Quem chorou foi Deus? Não, Deus não chora. Lembra ontem que eu falei? Eu acabei entrando nesse negócio ontem do dom de línguas. Aliás, faz um tempão que eu não especifico sobre este assunto, né? Mas
en passant, eu falei sobre o dom de línguas ontem, né? E falei que os espíritos não têm língua, espírito não tem boca. Lembra disso ontem? É isso mesmo, é espírito, né? Então, é óbvio que, fundamentado nesta verdade, estou com vontade de espirrar, peço perdão, mas é pó, né? Ontem estive num lugar de muito pó, espirrei muito, até coloquei remédio, mas ainda continuo. Então eu peço perdão se eu espirrar novamente. Todo mundo faz isso, né? Então, baseado nesta verdade de que espírito não tem dedo, né? Porque é espírito. Quando Jesus chora, não é Deus que está chorando. É o homem Jesus que chora. Porque chorar é coisa do ser humano. Por favor, não venha ninguém falar aí, mas jacaré chora. Né? O boi chora. O cavalo chora, não chora. Aquilo não é choro, né? Às vezes fica lacrimejando os olhos do boi, do cavalo, por causa da poeira, por causa da secura, e às vezes até porque o canal da lágrima do animal está entupido, como acontece com o ser humano. Bebês, por exemplo, às vezes entope o canal, nasce com o canalzinho entupido, aí o médico tem que ir lá e desentupir o canalzinho da lágrima. Não é o caso do jacaré, por exemplo, né? Mas é o caso do boi, do cavalo, né? Então nós precisamos, amados, diferenciar quando é Jesus homem falando e quando é o Deus, Jesus Deus falando. Isso é importante a gente diferenciar. Senão a gente vai começar a confundir tudo, a misturar tudo, tá certo? E isto a gente precisa ter um cuidado ainda maior quando a gente vai no livro dos Salmos, por exemplo. O livro dos Salmos é recheado desse tipo de coisa. O salmista falando e imediatamente, às vezes, junta a frase, é o próprio Deus falando. Tá bom? Então, eu vou trazer aqui, é claro, irmãos, existem outros tantos eventos na vida de Jesus. Eu vou trazer 3 eventos aqui só. Não, 4. Não, 4 ou 5, não sei. Fui colocando. Um evento, existem outros, hein? Alguns, o título é Alguns Eventos na Vida de Cristo Jesus. Um evento importantíssimo na vida de Jesus é a instituição da ceia, que você vai encontrar, querido irmão, querida irmã, lá em Mateus, capítulo 26, versículos do 1 ao 30, Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 26, Lucas, capítulo 22, versículos do 7 ao 38, e João, capítulo 13, versículos do 1 ao 38. Ah, mas você não falou de 1 Coríntios 11, não, porque lá são instruções sobre como tomar a ceia. Eu estou falando eventos na vida de Jesus,
essas passagens que eu citei narram a instituição da ceia do Senhor. A ceia foi um encontro de Jesus, o último encontro de Jesus com os seus discípulos, e Jesus dá a eles uma lição, porque Jesus era um grande mestre, porque diz que ele era chamado de mestre, rabi, né? Porque ele era um grande ensinador. Os discípulos tinham acabado de discutir, e Lucas narra isso, né? Lucas 22, 24, qual deles era o maior. Coisa de ser humano, né? Coisa às vezes de amigo, não é verdade? Um amigo fala, não, eu sou, não, às vezes brincadeira. Um querendo dizer que é maior que o outro, eu nem imagino que ali existisse orgulho, essas coisas, entendeu? Estavam ali conversando, talvez um ou outro pudesse estar com orgulho aflorado, né? Mas eu quero crer que estavam mais em conversa, se exibindo, né? Querendo saber quem era o maior dentre eles. Aí Jesus levanta-se da onde ele estava, não fala nada e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Só para você entender, quem fazia isso, quem lavava os pés, não era normalmente um escravo. E era o escravo de nível mais baixo que lavava os pés. Como eles estavam ali, falando quem era o maior, Jesus se coloca na posição do menor do menor. O que Jesus estava mostrando para eles? Olha que grande ensinador era Jesus, né? Que grande mestre. Jesus estava mostrando que os seguidores dele deveriam servir uns aos outros e não esperar ser servido. Olha que exemplo que ele dá, lavando os pés, fazendo o trabalho, fazendo o serviço de um escravo. Ser escravo já era um negócio terrível. Agora, ser escravo de baixíssimo nível, imagine você. E do jeito que Jesus lavou os pés ali dos seus discípulos, ele estava dizendo que ele, lavando os pés, era um ato, né? Lavar os pés era um ato de purificar a pessoa. Tinha essa conotação. Então ele estava mostrando que ele purifica a pessoa. Não da sujeira dos pés, do pó da estrada, mas do pecado. Porque quando se lava os pés de alguém, lava-se só os pés, o resto do corpo está sujo. Né? Porque o hábito do banho naquela região não era comum. Porque hoje é muito diferente, de pouca água.
Então tomar banho não era um negócio comum. Lavava-se as mãos, lavava-se os pés, o rosto, partes do corpo. E Jesus está dizendo o seguinte: se ele não lavar os pés, se ele não limpar a pessoa não tem parte com ele. Olha quanta coisa tem nesse simbolismo de Cristo lavar os pés. Não é eu lavar o pé de alguém, não está mostrando nada. Você está entendendo que é um ato de grande referência, mas é para os judeus. Para nós aqui não tem essa referência. Primeiro, não é hábito nosso só lavar os pés, não é? Não sei em algumas regiões do Brasil, mas de uma maneira geral, as pessoas tomam banho. Então isso que a gente vê, por exemplo, aqui, acolá, um ou outro lavando os pés, isto é um ato representativo, da mais alta representatividade para Jesus, os discípulos, aquele povo. Nós precisamos entender isso. Entender, compreender isso. Você está me entendendo? É a compreensão disso que nos leva à humildade, a querer servir o outro. Você vai ler um pouquinho sobre isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Durante a ceia que Jesus estava instituindo, ele também identifica o traidor. Ele sabia que um dos 12, ele sabia quem era, iria traí-lo, iria levar as autoridades israelitas e romanas até onde ele estava para que fosse realizada a sua prisão. E os discípulos ficaram abatidos, ficaram tristes quando Jesus falou: olha, é um dos que estão aqui. E eles ficaram perguntando: seria eu? Sou eu? Será que sou eu? Jesus era um homem tão do mais alto nível moral, porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: hoje a gente tem um pouco de receio. Eu não tenho receio por mim, sou sincero em dizer para vocês, irmãos. Eu tenho receio de como as pessoas recebem isso. Eu não tenho medo nenhum de dar nome aos bois. Nenhum. É que as pessoas entendem isso como falta de ética, falta daquilo. Então Jesus não tinha ética, porque Paulo não tinha ética, porque eles colocavam os nomes das pessoas. Jesus falou: Judas, olha aqui, para quem eu der o pão. E ele falou: olha aqui, o que você tiver que fazer, vai lá e faz logo, não fica enrolando aqui não. Mas hoje, quando a gente fala, né? Sujeito não tem ética. É ética, você não pode falar. Todo mundo sabe de quem você está falando, mas se você falar o nome, você não tem ética.
Então Jesus não tinha ética. Exatamente, irmão. Exatamente, irmão Edjalma. Lavar os pés não é mandamento, não é doutrina. Né? É uma doutrina no sentido bíblico só, né? Mas Jesus não está mandando ninguém fazer isso nos dias de hoje. Hoje nós mostramos, né, irmão Djalma, você está correto, querido. Hoje a nossa humildade deve ser mostrada no nosso dia a dia. A nossa serviência ou subserviência a Deus é mostrada no dia a dia, não lavando o pé de alguém. Está correto, irmão, isso mesmo. Jesus instituiu, criou a nova aliança no seu sangue. Porque se você for ler as velhas alianças, as alianças antigas, não eram em sangue humano. E Jesus, quando institui a nova aliança, irmão, irmã, ele dá um novo mandamento. Agora ele dá um mandamento. Que aqueles que o seguem devem amar uns aos outros. E isso pouquíssimos fazem. Amar uns aos outros. As pessoas entendem que amar é concordar com tudo, amar é não falar a verdade, não. Amar é discordar daquilo que está errado. Amar é levar a pessoa que está errando a entender o erro e se acertar. Este mandamento de Jesus é muito pouco seguido por nós cristãos. E eu, mais uma vez, me coloco junto com todos. O corpo do nosso Senhor foi moído por nós e seu sangue foi derramado por nós. Quando foi instituída esta nova aliança. Se nós sabemos disso e cremos nisso, nós precisamos seguir isso, então. Amar o próximo não é concordar com tudo que o próximo fala, nem com tudo que o próximo faz. É seguir Jesus. Se o próximo não está fazendo e concordando com as coisas santas, nós precisamos conversar com ele. Então, um dos grandes eventos na vida de Jesus, foi a instituição da ceia. O segundo grande evento que eu quero apontar aqui para vocês foi a prisão de Jesus no Getsêmani. Você sabe o que quer dizer Getsêmani? O que você acha que quer dizer Getsêmani? Que está lá em Mateus, capítulo 26, versículos do 36 ao 56, Marcos, capítulo 14, versículos do 32 ao 50, Lucas, capítulo 22, versículos do 39 ao 54, e João, capítulo 18, versículos do 1 ao 12. O que quer dizer Getsêmani?
moedor de azeitonas, espremedor de azeitonas. Isso quer dizer Getsemane. Moedor de azeitonas ou espremedor de azeitonas. Né? Eram pedras enormes, sobre pedras enormes que eles rodavam ali para prensar, para moer, para espremer a azeitona, para sair o azeite. Isso é Getsemane. Depois da última ceia, né, e da instituição da ceia, Jesus leva os seus discípulos a este jardim, que era chamado jardim de prensar azeitonas. Ali acontece várias coisas. Jesus separa-se para orar e pede que os seus discípulos vigiem e orem também. Mas ele volta do lugar que ele tinha ido, um pouco à frente, e ele encontra os seus discípulos dormindo. Porque, obviamente, foram vencidos pelo cansaço, pelo sono. Jesus ora, pedindo ao Pai para remover a taça, que ele chama de taça da amargura, que ele estava prestes a beber. Mas ele também diz, ele pede, mas ele diz: olha, seja feita a tua vontade. Jesus sempre se submeteu à vontade do Pai. Ele coloca: olha, a minha vontade, Pai, é que o Senhor passe de mim esse cálice. Porque ele sabia exatamente tudo que ia acontecer com ele. Mas seja feita a tua vontade. Aproxima-se do Senhor um anjo que o fortalece nas suas últimas horas. Chega Judas com os guardas romanos, com os soldados do Sinédrio, e identifica o nosso Senhor Jesus com um beijo. Quanta traição, né? Um beijo para identificar a quem ele estava traindo. Quantas vezes hoje se beija uma pessoa e logo em seguida se trai? Você vê algo tão abominável. Hoje se tornou algo comum. Talvez você não esteja identificando este ato no dia a dia. Ah, mas quem que beija e trai? É um caso ou outro. Não. Em campanha política, quantas pessoas levantam crianças, né, dizendo que vão tomar conta das crianças e tal, não sei o quê, não vai faltar nada, beija as crianças e depois não faz nada. Jesus é preso, levado para Caifás, e depois Caifás executa em Jesus o primeiro julgamento, né? Depois ainda existem outros simulacros de julgamento. Então o Getsemane também é um dos eventos da vida de Jesus.
Um outro evento da vida de Jesus importantíssimo, não que os outros eventos não sejam importantes, claro que foram, mas este é importante, super importante, eu diria, é a crucificação e o sepultamento do nosso Senhor, que você vai ler lá em Mateus, capítulo 27, versículos do 27 ao 66, Marcos, capítulo 15, versículos do 16 ao 47, Lucas, capítulo 23, versículos do 26 ao 56, e João, capítulo 19, versículos do 17 ao 42. A morte de Jesus foi o ápice do ministério. Mais uma vez, ministério, serviço. Foi o ápice, foi a culminação do serviço do nosso Senhor aqui na terra. Foi por esse motivo, meu irmão, minha irmã, que ele nasceu como homem, para poder morrer. Porque espírito não morre. Olha como as conclusões começam a ficar fáceis. Espírito não morre. Não tem como matar um espírito. Só Deus mesmo que saberia como se mata um espírito. Por causa disso que ele nasce como homem, para poder morrer. E morrer não é simplesmente morrer, é morrer pelos pecados do mundo. Para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham nele a vida eterna. João 3,16. 16 ao 18. Jesus era inocente de todas as acusações que fizeram contra ele. Não tinha crime nenhum, Jesus. Absolutamente nenhum. Jesus foi entregue aos romanos para ser crucificado, porque só os romanos podiam matar. Os eventos registrados naquele dia são os 7 chamados, de os 7 últimos dizeres. Esse é o nome. Os 7 últimos dizeres. O escárnio e o insulto dos soldados e da multidão. O lançamento de sorte entre os soldados por suas roupas e 3 horas de escuridão. No momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo entrega o seu Espírito, houve um terremoto. E aquele véu que existia, aquela cortina, vamos chamar assim para todo mundo entender, que existia lá no templo, que 70 anos depois foi destruído. Templo para o qual Jesus olhou e chorou. Aquele véu, aquela cortina pesada, você vai ler como é que era aquela cortina. Não era uma cortininha dessas de casa, não. Era uma cortina pesada, larga, espessa, enorme. Ele se rompe de cima e embaixo. O que significa esse rasgar desta cortina? Milagrosamente,
que significa isso? Significa que a partir daquele instante da morte do nosso Senhor, quando Ele entrega o seu Espírito, o acesso a Deus estava aberto a todos os que acreditam em Jesus. Você vê, não há nenhuma indicação de que aquele outro é o representante. Como eu falei ontem que não há na Bíblia nenhuma indicação de que fulano ou beltrano é o representante de Deus aqui na terra. Todos aqueles que creem em Jesus têm acesso. Não precisa de um representante. O corpo de Jesus foi retirado da cruz, colocado em um túmulo emprestado, diga-se de passagem, emprestado. Isso é para quem prega aí esse negócio de riqueza. Nem túmulo Jesus tinha. E foi deixado lá até depois do sábado. Para quem prega prosperidade, eu falei ontem, né, das instituições que a gente acreditava que funcionavam no Brasil, lembra? Falei que os Correios eram uma instituição dessa e que eu vivo recebendo conta vencida, que eu pago desse negócio de funeral aí, né? Quando eu morrer, eu vou ter um lugar para me enterrar lá. Jesus nem isso tinha. Jesus era nobre. Essas coisadas que contam nas igrejas, eu não sei de onde eles tiram isso. Ou porque Jesus tinha uma túnica com uma costura. Mas da onde que eles tiraram isso? Jesus não tinha nem lugar para ser enterrado. Hoje, vamos entender o que eu vou falar, hein? Vamos entender. Hoje, a pessoa que não tem um lugar para ser enterrado, né? Ela é enterrada num lugar comum, onde são enterrados os indigentes. Não é? Jesus estava nessa condição se não emprestassem um túmulo para ele. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você analise na Bíblia, porque as pessoas vêm contando lorota para você. Não, porque Jesus era rico. Onde já se viu? Olha, quem trabalhava com madeira não sustentava a família dele, José. Não tinha rico naquela época. Ou era o sinédrio, ou eram os romanos. O resto era resto do resto. Nem lugar para ser enterrado tinha. É claro que as pessoas as mulheres que serviam, porque Jesus tinha pessoas que o ajudavam no ministério, não passavam fome. Mas ele fala, o filho do homem não tem onde colocar a cabeça, né? As raposas têm o seu, quer dizer, a raposinha tem o seu covil, que é a sua casa, tem lá o seu buraquinho que ela se esconde, é a casa da raposa. Agora, o filho do homem não tem onde colocar a cabeça, não tem casa. Então, quando falarem para você que Jesus era rico, porque ele tinha uma túnica de uma costura, eles inventam essas coisas, viu? Jesus era pobre. Tinham as pessoas que ajudavam, criam no ministério de Jesus, ajudavam com dinheiro, ajudavam com alimento. E Judas era o sujeito que o dinheiro que entrava era Judas que tomava conta. E ele roubava. É isso que eu quero que você entenda. Jesus, se não tivesse emprestado um túmulo para ele, ele ia ser enterrado como indigente.
nos dias de hoje, seria como indigente. Não por falta de identificação, mas por não ter aonde ser enterrado. Então enterra-se num lugar comum. O que a irmã escreveu aqui? Deixa eu ler. Entendeu? Meu irmão, minha irmã, o nosso tempo acabou aqui, tá? Mas tem coisas lindas, maravilhosas ainda para serem ditas, e eu digo amanhã, coisas bíblicas, né? A ressurreição, as aparições, amanhã eu falo, a ascensão, coisas maravilhosas, que fazem bem à nossa alma, nos mostram verdades incontestáveis. Louvado seja Deus por isso. Deus querido, Deus amado, como nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Cada dia é um aprendizado, Senhor. Às vezes a gente se enrola durante o dia, esquece, e daqui a pouco vem na mente, opa, grato. Nosso coração é só gratidão ao Senhor. Te louvamos e te glorificamos no nome do Cristo Jesus. Amém.